Boa noite, está começando mais um programa Ponto de Vista. Eu sou o Rui Alves e apresento esse quadro de bate-papos do portal de notícias Boletim Goiás, feito em parceria com a produtora TC Multimídia. O Janeiro Branco é uma campanha que nos convida a refletir sobre a importância da saúde mental. Vivemos num mundo acelerado e com muitos desafios, e essa é uma oportunidade de parar e pensar e refletir nas nossas emoções e sentimentos. A saúde mental, ela não é um problema apenas individual, mas social, que impacta diretamente as nossas relações, o trabalho, a vida em comunidade. O nosso bate-papo de hoje, então, é sobre a saúde mental e o Janeiro Branco. E para conversar conosco sobre esse tema, nós convidamos aqui a doutora Poliana Derossi. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Rui, tudo bem. Todo mundo que está aí, né, nos assistindo. Fico muito feliz, né, por alcançar todos os lugares aí. A campanha, ela nasceu com esse objetivo realmente, para a gente poder levantar isso, quer seja em janeiro, né? Então todos os anos a gente tem temáticas diferentes, temáticas que levam, né, uma conscientização, na verdade, da importância do cuidado da saúde mental. Então, penso que estamos aqui para isso, né, Rui? Para a gente poder também esclarecer e levar informação, né, e realmente entender que desafios são esses que estão sendo colocados aí na nossa frente, na nossa vida, e a prova, né, e o que a gente pode fazer com esse negócio aí, né, porque o negócio tá ficando feio. Vamos então conversar sobre isso, que eu acho que acredito que quase a totalidade das pessoas que estão nos assistindo tem interesse nisso, porque a saúde mental, ela atinge a todos, né, e cada vez mais tendo informações do que ocorre, a gente fica preocupado, por mais que a pessoa não tenha sido diagnosticada com nada ainda, mas todos nós nos preocupamos com o nosso dia a dia, com a nossa saúde mental. Então, antes de aprofundar no bate-papo, só para te apresentar, né, para quem não lhe conhece ainda não assistiu em alguma rede social, algum programa, está tendo a oportunidade de conhecê-la agora. Doutora Poliana Derossi é psicóloga clínica, jurídica e psicanalista. E tem mais de 15 anos de atuação na área, não é isso? Isso, estamos aí há um tempo já no mercado, né, cuidando desses detalhes, né, do cotidiano de cada um e desses desafios, né, dessas trajetórias. Costumo dizer que a gente caminha aí junto, né, nas trajetórias da vida. Tem hora que o negócio fica mais complicado e às vezes é necessário a gente convidar um terceiro para participar, e é esse o papel da psicologia, né, em todos os lugares. Bom demais. E aqui então estamos só falando um pouquinho do seu trabalho, que eu achei interessante esse da parte jurídica, até porque eu sou advogado, né? É verdade. E então, assim, sempre tem esse interesse quando vem relacionado a alguma coisa com a atuação. Pode ser interesse de outras pessoas aqui também. Psicóloga clínica, ou seja, a senhora atende no seu consultório. Isso. E jurídica é a sua atuação no Poder Judiciário? Isso, atuo como perita, principalmente hoje nas varas de família, e atuo também como assistente técnica, né? Parceira aí tanto dos advogados, né, seus colegas, você, e também as pessoas que estão envolvidas em algum tipo de conflito ou de processo jurídico. Então, eu costumo dizer que a gente cuida das famílias, né? Principalmente hoje das famílias de Goiás, né, que é onde eu atuo mais ativamente. Então, juntamente com os nossos colegas aí do direito, fazendo com que esse lugar e esse espaço jurídico também tenha um espaço para acolher todo o sofrimento, né? Porque é o que a gente vê na grande maioria dos processos, né? O sofrimento que as famílias são envolvidas, principalmente no processo de divórcio, de separação, né? Então, e de convívio familiar. Olha, interessante. Então, bem dentro do que eu introduzi aqui no nosso tema, sobre a saúde mental, que não é um problema individual, mas coletivo, então a sua atuação, ela ajuda não apenas o indivíduo que está sendo assistido pelo Poder Judiciário, mas a família em si que envolve, às vezes, aquele caso. Isso. E essa é a preocupação do judiciário, né? Quando nos convida e quando a gente faz essa interlocução, essa conversa. É realmente trazer, eu costumo dizer, humanidade, não que as outras pessoas não consigam trazer,
né? Longe de nós. Mas a gente leva essa humanidade, essa escuta diferenciada, complexa, que o juiz, o judiciário e todos envolvidos ali entendem que não estão tão habilitados para. Então é o convite e a nossa conversa. E olha que a gente tem colhido frutos muito positivos, né? Atualmente nós temos alguns projetos junto ao TJ, participo como membro do IBDFAN, né? E ali juntamente também com a Tefago, né? Que é a Associação de Família, a gente está sempre participando desses projetos. E projetos muito bonitos são rodados hoje e estão trazendo frutos positivos, né? No Judiciário de Goiás. IBDFAN é Instituto Brasileiro de Direito das Famílias. Entendi, bacana, muito bom. Olha só, a gente são várias profissões que têm uma intersecção entre elas que fazem um atendimento à sociedade, ou seja, muitas pessoas pensam que de repente quem atua apenas no poder judiciário são apenas advogados, juízes, promotores, defensores públicos. E não, temos uma gama de tantos outros profissionais que ajudam aí o poder judiciário. Exatamente. Que bacana. Vamos lá então, sobre o nosso tema Janeiro Branco e Saúde Mental. O Janeiro Branco é uma campanha relativamente nova, me corrija se eu estiver errado, e que já tem uma certa atenção, uma atenção relevante. Como que surgiu essa campanha, o motivo pelo qual ela surgiu e o que ela se propõe de fato? Tá certo. O Janeiro Branco surgiu a partir de um profissional mesmo da psicologia que, assim como outras campanhas já existem, né, que é o Outubro Rosa, né, vamos lá, o Novembro Azul e outras que foram surgindo, viu também a necessidade. Por quê? Porque a gente está falando de saúde mental, mas a gente está falando de uma questão que é uma questão de saúde pública. E a gente precisa levantar tudo isso para que a gente também, e aí o direito nos ajuda muito nisso, para a gente também estabelecer novas políticas para esse cuidado. Porque, como a gente estava conversando em off aqui, a grande maioria das pessoas, quando pensam em saúde mental, ainda hoje pensam num consultório, pensam numa terapia. E saúde mental ela é muito maior do que isso. A gente não consegue estabelecer e falar de sofrimento psíquico, de questões pessoais dentro de um consultório, se a gente está com uma pessoa que não tem comida em casa, né? Não tem como se vestir, não tem uma vida digna de estrutura, né, habitacional, por exemplo. Então, para que vocês possam entender a grandiosidade do trabalho e o porquê, né, nasce aí a campanha, justamente para sensibilizar, para levar essa sensibilidade para todos os ouvintes, lógico, e principalmente para o poder público, né, para que também se atente a essa questão. Essa é a proposta, né, dela. Então, essa busca pela saúde mental, ela envolve os poderes e profissionais da área. Mas as famílias, muitas vezes, elas ainda não sabem como buscar isso, né? Como que ela pode buscar essa saúde, ou, de repente, até entender que ela está passando por um problema de saúde mental. Inclusive, para falar um pouco até sobre a atuação como advogado aí na área de família, quando a família ela chega a um processo, ela poucas vezes sabe que existe um profissional que irá atender, ou tenha pelo menos noção de que ela está passando por um problema de saúde mental, e por pontos que a senhora nos trouxe, né, de insegurança alimentar que ela está passando. Então isso tudo surge, vários problemas, insegurança financeira. A pessoa que está passando por isso, como é que ela faz para poder tentar se identificar como uma pessoa que está com um problema de saúde mental? Como é que ela pode tentar buscar, ou quando ela se depara com um problema desse, o que ela poderia fazer para ajudar a solucionar esse problema familiar? Certo. É interessante para que a gente possa começar a pensar em como identificar, né? Porque não necessariamente são transtornos, que eu quero te dizer, né? São transtornos, mas são questões sutis. A questão tão difícil hoje na nossa realidade da identificação, antes mesmo de um diagnóstico fechado e tudo, é exatamente essa loucura que a gente vive. Quando você abriu, você falou do mundo acelerado que a gente vive. Sim. Todas as nossas questões sentimentais, emocionais, psíquicas,
Enfim, como que a gente pode, como você identifica essas coisas aí? Às vezes a gente fala essas coisas aí do coração, né, que as pessoas falam. Sim, essas questões todas têm a ver com a intensidade com que tudo se aparece. A gente tem dados específicos, né, e que inclusive alimentam outras campanhas em relação à saúde mental no Brasil, que são dados de adoecimento, por exemplo, né? A grande maioria dos trabalhadores hoje não adoecem, não são afastados por doenças físicas, vou usar assim, é uma outra palavra. Mas adoecem sim por questões psíquicas. Certo, como o exemplo daquelas doenças LERD, exercícios repetitivos, isso já não tem ocorrido com... Ela é a segunda agora. Entendi. A principal, então, hoje são doenças mentais. Exatamente. Então, hoje, eles saem desse cenário e o que mais afasta o funcionário, né, da sua ocupação, ou o trabalhador, vou usar assim, são as questões psíquicas, né? Então, é um diagnóstico de depressão, é um diagnóstico de síndrome de pânico, né? Porque a gente tem essa convenção que nos ajuda também e norteia. Mas dentro da psicologia, a gente trabalha juntamente também com os médicos, né? Mas a gente trabalha também por outras vias da palavra, principalmente pela psicanálise falando. Então, através da escuta, como aquela pessoa vai se construindo e identificando, ou de alguma forma adoecendo, né? O adoecimento é nada mais aquilo que te impossibilita de fazer algo que talvez você fazia há muito tempo, né? Eu era acostumado, não tinha medo de altura. Eu ia em prédios e tudo, mas eu tive um acidente, eu tive alguma coisa. Quando a gente tem eventos assim, mais marcantes, às vezes fica mais fácil da gente entender o que está impossibilitando. Pode ser, mas não, às vezes é assim, o que a gente sempre escuta no consultório. Doutora, mas do nada comecei a ter crise de ansiedade ou taquicardia quando eu entro no elevador, por exemplo. Certo. Do nada. Né? E esse do nada a gente já sabe que não é do nada, né? Só que com o mundo acelerado que a gente vive, é quase impossível, né, a gente se atentar diariamente a isso, mas não é possível, né? Por isso que a gente está aqui justamente salientando a importância que pensar todos os dias, como foi seu dia, ou como você se sentiu, que emoções foram provocadas pelo seu dia, são extremamente importantes. Certo. Então, toda doença, ela não surge do nada, ela sempre tem uma causa, né? E no caso da saúde mental, da doença mental, pode ser pequenas coisas cotidianamente que causaram um problema mental. A gente ainda vive num mundo que tem um preconceito muito grande quanto à identificação ou à busca de profissionais ligados à área, né? Tem quem diz que eu não vou procurar um psicólogo ou um psiquiatra porque é médico de doido, né? Ainda tem isso, não tô doido, então não tem um porquê. Essa frequência atrapalha muito a vida das pessoas, e como que as pessoas podem tentar quebrar esse tabu de que psicólogo ou psiquiatra não é médico de doido? Não é médico de doido. A gente teve, infelizmente, um fator aí que ajudou a gente quebrar muito o estigma, que foi a pandemia. Então, a partir do momento que a pandemia veio, né, e o movimento pós-pandemia, eu brinco, eu nunca trabalhei tanto, durante a pandemia, né, e pós-pandemia. Então, a gente teve um marcante agora que realmente acho que mudou um pouco essa concepção cultural que a gente ainda tem, né, de estigma de que psicólogo e psiquiatra é pra doido. Né? Eu costumo dizer que é pra doido mesmo, mas o doido é eu, você, sua mãe, as pessoas que estão aí ao seu lado, né? Que diariamente se mobilizam para dar conta da vida, né? Com os desafios, com as dificuldades, com os conflitos, né? Que no judiciário hoje a gente vê as questões de divórcio, mas também tem tantos percursos, né? Eu chamo de trajetórias, mas tantos percursos que a gente passa, né? Perca de um ente querido, né? Às vezes uma mudança de estado, uma mudança de lugar, você foi mandado embora, você está desempregado. Então, assim, tem muitos movimentos na vida da gente que nos convoca a um lugar diferente, mas que às vezes a gente nem estava preparado, ou a gente não se atenta que aquilo ali
pode ter gerado alguma questão e que uma questão que talvez você não tenha encontrado recursos internos. Né? Então, essa procura, esse lugar, esse espaço, né? Então, assim, sempre refletir. Eu acho que a reflexão, ela é importante, né? Então, se a gente puder incluir isso no nosso dia a dia, talvez seja importante, né? Mas se a gente for pensar em algumas outras questões pós, né, identificação de que alguma coisa não vai bem, eu também posso procurar profissionais. Sim. Como a psicologia, né, na área da saúde do SUS, por exemplo, né, a gente tem os CAPs, infelizmente um pouco sucateados, mas eles estão lá firmes e fortes, né, e com um projeto assim, realmente de luta, né, que a gente precisa levar em consideração e que geralmente acolhem muito bem, são de porta aberta, é só você chegar e que você terá um atendimento. Eu esperava um bate-papo, não esperava uma consulta. Para mim, brincando, mas é interessante ela tocar nesse ponto da pandemia, que isso era uma dúvida mesmo que eu tinha, a gente ter trazido para o programa para a gente poder conversar. O que a pandemia mudou, assim? O que ela traz para a pessoa, quanto à saúde mental e a busca de profissionais no coletivo? A gente tem que houve sim a mudança, as pessoas entenderam que com a pandemia, inclusive, que elas passaram a ficar quietas em casa e passaram a olhar para si próprias, com esse mundo acelerado que vivemos, elas não tinham tempo de se olhar ou de olhar para o outro que está ali dentro, naquele mesmo ambiente, as coisas implodiram, na verdade, né? Vieram. E como que isso mudou, de fato? O que as pessoas conseguiram observar? Mudou o comportamento, eu acho que de todas as áreas que a gente for pensar, mas vamos pensar no ser humano, as pessoas foram convidadas, a gente foi, né? Vou colocar as pessoas, não, nós fomos convidados, na verdade, sim, né? A nos olhar de uma forma diferente e olhar não só para aquilo que a gente tem de belo, como a gente vê aí nas redes sociais, mas para aquilo que é real, né? Aquilo que é real do cotidiano, que muitas vezes passa desapercebido no dia a dia. Sim. Os comportamentos foram muito diferentes, mas eu costumo dizer que eu esperava mais, né, pós-pandemia. Né? O que a gente vê foi realmente algumas questões, principalmente das minorias, né, que só foram escancaradas, e comportamentos, por exemplo, que é muito presente socialmente falando, né, questão de violência. Então, assim, violência doméstica só aumentou. Na pandemia, muito mais, né? Eles estavam todos ali no mesmo lugar, sem muitas alternativas para distrair e tudo. Então, assim, a gente foi convidado, inclusive, a reinventar as nossas estratégias internas para dar conta daquilo que é difícil. E cada um tem as suas questões, as suas dificuldades, né? Quando eu falo das questões sociais, a gente tem essas questões que envolvem, né, de acessos e tudo, de acessibilidade a esse cuidado da saúde, mas a gente precisa também olhar para essa estrutura, né, um pouquinho familiar e o que está aí ao seu redor, que você pode fazer no dia a dia, por exemplo, para que você tenha condições melhores de vida. Né? Certo. Será que com o tempo da pandemia, de lá para cá, as pessoas foram esquecendo o que aconteceu naquele período? Me parece isso, né? Logo no pós-pandemia recente, a sociedade ainda estava, e as pessoas tinham um comportamento de entender que houve. Parece que a pandemia passou, né? A infecção viral generalizada passou, os problemas, parece que eles ficaram lá atrás, e os problemas interpessoais também. Então, o mundo parece que retomou aquilo que era antes da pandemia, com uma diferença, mais acelerado tecnologicamente falando, né? Que a pandemia trouxe essa aceleração, com vídeos, conteúdos de vídeos tendo uma proporção muito grande, inclusive conteúdo de podcast e tudo, videoaulas e tudo. Então, ela acelerou esse meio digital. Todavia, parece que os problemas anteriores à pandemia de relações interpessoais e mentais, eles hoje acontecem e o que aquele período nos fez refletir parece que ficou o passado. A senhora concorda com esse pensamento? Então,
talvez tenha ficado um pouquinho, a gente tem uma memória curta para algumas coisas, né? Parece memória. Mas assim, tem uma questão... Aí a pessoa coloca a culpa na Covid, né? Porque eu peguei Covid e estou esquecendo. Isso, até o esquecimento agora é da Covid. Então assim, fica fácil, né, a gente colocar na conta, né, da Covid, mas assim, será que tá na conta mesmo? Né? Porque a gente viu que alguns sintomas, até mesmo dos pacientes no consultório, alguns sintomas, eles, digamos, eles tomaram uma intensidade um pouco maior, outros, né, melhoraram. Teve gente que ficou muito bem na pandemia, né? Então, assim, psiquicamente falando. Certo. Então, assim... Era uma pessoa que estava muito acelerada e ela precisava daquele freio. Isso. E enquanto que a outra, na hora que freou, ela desandou. Desesperou. Então, assim, é muito relativo, continua sendo. Mas tem um fator que eu falo assim, se foi difícil a gente entrar no isolamento, o mais difícil está sendo a gente sair dele. Certo? Então, assim, isso parece que foi incorporado socialmente. E tudo ficou mais desastroso, né? As relações interpessoais e humanas, elas estão um pouquinho mais difíceis. As pessoas não estão mais tolerantes, elas estão muito mais intolerantes, né? Não vou trazer pesquisa, não, mas falando assim da minha experiência do dia a dia mesmo, de convivência, do que a gente tem percebido, mas não vamos longe aí com o crescimento das violências. Então, assim, essa intolerância, ela aumentou realmente. A questão do isolamento é que sim, as pessoas preferem muito mais hoje conversar com máquinas do que com pessoas, né? Então, assim, esse movimento, ele é desastroso para nós, enquanto indivíduo social e humano mesmo, sabe? Certo. Que precisa se relacionar e que nesses relacionamentos a gente constrói novas formas. Sim. Então, assim, isso compromete a nossa necessidade de pertencer, por exemplo. Então, assim, como que eu pertenço Da vida aqui? em sociedade, em comunidade. Porque a gente existe, mas a gente existe a partir daí. Certo. Né? Então, a gente precisa realmente levar em consideração e trazer isso para que todos possam refletir mesmo. Eu acho que o bacana desse tema aqui para a gente poder conversar é isso. São reflexões. A psicologia talvez tenha menos respostas para vocês, ou para a grande maioria. A gente tem mais perguntas. Entendo. Muito mais perguntas. Mas é a partir das perguntas que chegamos às respostas, né? Então é o ponto de partida. Exato. Antes de aprofundar um pouquinho sobre a boa saúde mental, deixa eu dar um recadinho aqui para você, advogado que nos assiste. Você tem um problema de comunicação com o seu cliente que fica ligando para o escritório. Doutor, como está o andamento do meu processo? Todo dia aquela enxurrada de ligações. Existe um aplicativo que resolve o seu problema. É o app do advogado. Ele notifica no celular do seu cliente o andamento do processo dele e cessa essas ligações insistentes no seu escritório. Então acesse o link aqui embaixo, appdoadvogado.online, e conheça essa plataforma. E você, jovem que está buscando entrar no mercado de trabalho com a qualificação profissional adequada, a Faculdade Delta está com as inscrições do vestibular 2025 aberta. Então, acesse o link aqui também da Faculdade Delta e se inscreva no vestibular e não perca uma oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Doutora Poliana, falando sobre a boa saúde mental. Como que a boa saúde mental, ela impacta nas relações sociais, no trabalho e até na saúde física das pessoas? Sim, interessante, né? Que práticas são essas, né? Que estratégias são essas que cada indivíduo consegue determinar? Porque, assim, falar em saúde mental é como eu estou lidando com os meus sintomas, basicamente. Que manejos são esses, né, que eu tenho feito a partir do momento que eu estou muito ansiosa, o que alguma situação está me gerando medo, né? Então, assim, como eu lido com a ansiedade? Como eu lido, mais do que com a ansiedade, é com a minha, porque eu acho que essa é a questão. É como você lida com a sua ansiedade, como você tem lidado com as suas angústias, né? Como você tem lidado com as suas dificuldades familiares, de relacionamento conjugal. Então, assim, são essas as questões, né? No trabalho, né? Como que está esse relacionamento? Então, isso também são indicadores que o Rui até me perguntou lá atrás, são indicadores que vão aparecendo e que a gente vai realmente olhando.
Aos casais, né? Quando o marido reclamar, o marido não reclama, a esposa reclamar, a toalha em cima da cama, ou você não me ligou, ou você não... Em casa é o contrário. Então, presta atenção. É um indicador também, né? Então, assim, a irritabilidade, o humor alterado, então tudo isso a gente precisa estar sempre de olho. E aí, se cada um ficar de olho em si, e aí eu acho que essa é a questão da saúde mental, é quando você toma consciência de que é um cuidado que é seu, precisa ser seu. Assim como você vai ao médico para fazer um check-up, e assim como você vai a um profissional de educação física para fazer um cronograma de treinos e todo esse cuidado, quem já foi esse ano num profissional da psicologia para saber como que tá? A gente não tem essa cultura, né? Por mais que a gente tenha essa cultura médica, a gente vai um pouquinho na contramão da psicanálise, mas a gente vem para agregar também, justamente para poder colaborar nesse processo de autocuidado. E tem sim algumas questões do autocuidado no dia a dia que são importantes, né? Então, assim, mantenha-se realmente em condições interessantes para que você viva, né? Conviva com quem você goste, né? Trabalhe com o que você quer. Então, assim, eu sei que essas como que eu posso dizer? Fugiu a palavra agora, mas essas indicações, assim, elas são muito genéricas, né? Por isso que eu falo que tem que ser um processo de autoconhecimento mesmo. Então, é assim, como você lida com a sua ansiedade. Né? O que te gera ansiedade? Ontem mesmo, na timeline do Instagram, apareceu uma pessoa que saiu do voo pela porta de emergência. Você já viu quando a gente está descendo, né? Levanta aquele monte de gente, como se todo mundo fosse sair ao mesmo tempo. Naquele momento, né, segundo a reportagem, naquele momento, essa mulher era uma mulher, ela teve uma crise e ninguém segurou. Ela simplesmente abriu a porta de emergência, desceu pela asa com a bolsa dela e lá embaixo tinha uma equipe médica, lógico, né, de profissionais aguardando. Mas é esse ponto aí. Ela entrou em pânico ali com aquela situação. Ela teve uma crise que realmente a impossibilitou, a única saída que ela viu, ela utilizou. Né? E a gente vê, eu dei o exemplo do voo, né, porque eu acho muito interessante esse movimento que acontece no final dos voos. E realmente, na pandemia, ficou tão lindo. As aeromoças falavam, esperavam, né? Eu acho que cabe também, por exemplo, uma ação nesse caso das empresas aéreas. Por que não mantém o que foi feito? Ó, cada um aqui pode descer. Foi liberando um de cada, sabe? Então são esses comportamentos, assim. Não basta só a gente falar, nossa, que mulher maluca. Eu recordo isso, eu acabei pegando um voo no período pós-pandemia, em 2021, ainda na pandemia, em 2021, e era dessa forma. Isso. Primeiro vão as duas fileiras da frente, levanta, pega a sua bagagem e sai, para não aglomerar no corredor, e isso acabou. Isso acolhe muito. Então tem algumas coisas que a própria, infelizmente, essa tragédia mundial nos trouxe alguns ensinamentos e não soubemos aproveitá-los, né? Eu acho que vale a pena a gente olhar para trás, né, como foi feito, que talvez tenha algumas alternativas. E pensar que não é... Como eu tô dentro de um social, não sou eu sozinha que vou dar conta disso tudo. Eu sei que tem eu, né, eu preciso olhar para mim, me cuidar, ter todas essas questões. Mas o externo, esse terceiro, né, que é o Estado, que é a empresa aérea, que é a escola, que é o judiciário, podem também contribuir com isso, né? Para que a gente tenha realmente desenvolvido um processo de acolhimento e que realmente gere emoções muito mais, vou usar o positiva, mas muito mais interessantes para o bem-estar, né, do ser humano contemporâneo hoje. Bacana. Então, nesse tema da boa saúde mental, para as pessoas que estão começando a ter um olhar para si, do cuidado mental, quais práticas a senhora recomendaria para essa pessoa hoje? O que ela pode buscar, o que ela pode fazer para começar a cuidar da sua saúde mental e, consequentemente, ter esses resultados aí para os relacionamentos, para a saúde física, do que a gente foi falado aqui? Ah, legal. Eu acho que vale a pena um diagnóstico aí, né? E esse diagnóstico você pode fazer em casa mesmo, com você. Tem até uma ferramenta legal
que chama Roda da Vida. Não sei, né? Quem nunca viu pode até utilizar. Essa roda tem várias áreas da vida, né? Financeira, de relacionamento, que mais? Física, de saúde, enfim. Né? E dá uma sondada, né? Dá uma marcada, dá uma notinha lá de 0 a 10 para cada questão do que você tem feito para cuidar de você, por exemplo. Né? Então, assim, como que está a sua vida financeira? De 0 a 10, o que você colocaria? Não é para levar assim, nossa, tá péssimo porque tô com dívida. Não é sobre isso. Mas como você tem se relacionado com o dinheiro? Né? O que você tem hoje te dá uma sustentação naquilo que você precisa? Né? E vai olhando para cada área. Né? Pode colocar, se a pessoa não tiver acesso a esse instrumento, tem no Google facilmente, né? Pode colocar lá a Roda da Vida, dá uma sondada naquilo ali, pelo menos para você dar uma diagnosticada, uma reflexão, o que você pode fazer daqui para frente, né? Às vezes tem alguma coisa, por exemplo, sua área espiritual também, tá? A gente coloca lá a espiritualidade como algo muito importante, né? Então assim, como que tá? O que você tem feito no relacionamento com você e com esse divino, como você se relaciona? Você tem investido nisso também? Você tem investido nas suas amizades? Como que tá você e seus amigos? Qual foi a última vez que você saiu? Né, para conversar com um amigo, enfim. Né? Então eu acho que isso tudo é importante, porque a gente dá uma olhada pro geral, né, e dá uma sintonizada, né, consciente do que você precisa mudar e realmente poder até estabelecer ações mais assertivas, né? Para quem está aí no início de ano, fazendo aquela promessa para dieta, fazendo aquela promessa, né, para tudo aí do que vai ser diferente. Calma, né? Nós temos mais 360 dias, como eu disse anteriormente, 360 dias para a gente fazer isso. Mas vamos pensar agora, o que a gente pode fazer. Né? Fazer um panorama. Isso. Buscar um panorama. O que você pode fazer por você esse ano? Das promessas de 2025, financeira, saúde, dieta, verão 2026, pensando em incluir também a saúde mental, né? Sim, O que você pode fazer, o que eu vou fazer durante esse ano para ter uma saúde mental também, não só a minha saúde física, pensando na alimentação ou na academia, mas também na mental. Então, Roda da Vida, que chama. Roda da Vida. É interessante. Sobre, a senhora falou um pouco do CAPS, né? Centro de Atendimento Psicossocial, né? Que está um pouco sucateado aí no Brasil. O que a senhora enxerga que a gente precisa ter no Brasil para que a saúde mental seja enxergada como uma prioridade e políticas públicas que o nosso governo poderia aplicar para ter um resultado mais efetivo na saúde mental? Algumas questões foram feitas, por exemplo, a criação de uma secretaria que cuida da saúde mental. A gente não tinha isso, hoje a gente tem. Então, existem pessoas hoje mobilizadas para olhar para isso, né? Reconhecer todo o percurso que a gente teve já de luta, principalmente antimanicomial, isso também é importante porque a gente sai daquele esquema de pra doido, né? E a gente sai de lá e fala, não, sua loucura ela é acolhida aqui mesmo, e você pode viver normalmente com ela. E é o que a gente vê, né? Então, assim, é o que acontece com o CAPS, né? Quando o CAPS iniciou, a gente tinha verba para isso, a gente tinha condições para trabalhar. Hoje, as condições foram só diminuindo, né? Então, assim, até mesmo no meu dia de trabalho, quando tem as questões jurídicas e tudo, quando há alguma criança ou maior mesmo envolvido e que tem atendimento no CAPS, a gente vai lá, conversa com o profissional e a gente vê a realidade do sistema. Né? Então ele realmente não acolhe tanto ao que a gente precisaria, não dá esses instrumentos para que essa pessoa se reconheça enquanto sujeito e realmente consiga ter uma vida digna, né? E com saúde. Né? Quando a gente fala de saúde, a gente fala de uma forma geral, principalmente aí, levando em consideração a saúde mental. Um ponto interessante que a senhora trouxe sobre a questão de deixar de existir os manicômios, né? Então, se pensar em internação compulsória a nível estadual, isso não existe mais, não existe mais internação compulsória que o Estado faça, né? Clínicas particulares com o aval da família ainda internam compulsoriamente, ou seja, sem a vontade do paciente, né? Mas o Estado hoje tem internações, mas é necessário que o paciente ele queira, né? Até porque as clínicas elas não são fechadas, são abertas e o paciente então ele tem que ficar ali por pura vontade própria.
Com isso pode ter sido, então, reduzido o número de investimentos financeiros ou olhares do governo no geral para a saúde mental. Isso, pode ser. Realmente, a gente tem talvez aí uma dificuldade de levantar esses indicadores, né? Pode ser que realmente tenha dificultado um pouco, mas é por aí. Realmente precisa olhar para isso com seriedade, com mais pessoas, né? Não somente a psicologia, mas juntamente com o direito, com outros profissionais, para que a gente possa continuar fazendo com que essas verbas sejam estabelecidas, né? Que tudo isso seja feito de uma forma muito mais digna para a população. Muito bom. Doutor, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. E o nosso bate-papo ele é muito rápido, passa voando, né? A gente quer algumas perguntas ainda aqui a fazer, mas infelizmente é rápido e já deixo até estendido um convite para a gente falar sobre saúde mental em um outro momento, de repente não no Janeiro Branco, né? Obviamente, passando o mês de janeiro, estamos no finalzinho, mas a gente bater um papo sobre as coisas que envolvem na saúde mental aí numa outra oportunidade. Mas antes de a gente encerrar, gostaria que a senhora deixasse aqui o seu canal de comunicação, onde as pessoas que estão nos assistindo podem entender um pouco mais sobre o seu trabalho, conhecer um pouco mais sobre a psicologia, sobre a psicanálise. Caso alguém queira já até fazer uma consulta, te buscar na rede, onde que ela faz, ou com o número de contato. E uma mensagem também final para as pessoas que estão nos assistindo sobre saúde mental. Como que elas podem fazer para buscar uma saúde mental de qualidade e ter uma vida de qualidade. Pode ser para aquela câmera ali. Tá certo, ótimo. Rui, muito obrigada, né? Que pena que realmente o tempo é curto, né? Mas que a gente possa, assim, fico extremamente lisonjeada para que a gente possa prolongar, né, por mais assuntos. Mas se a gente pode deixar algo importante, que falar sobre saúde mental não é só no Janeiro Branco. A gente tem que falar disso sempre, né? Agora e sempre. Inclusive é o tema da campanha Janeiro Branco desse ano. Então, meu convite para você é que realmente você possa, em janeiro agora, né, entender que tem um ano inteiro para que você possa realizar aquilo que você não conseguiu fazer, que você possa olhar para você de uma forma diferente, né? A famosa dieta, porque ela é uma questão minha também, lógico, mas a famosa dieta que realmente você possa olhar para ela e entender qual é a dinâmica e o que isso compreende na sua vida, e que você possa olhar e entender que é possível cuidar disso, né? Cuidar de você depende, nesse momento, de você. Então, que você possa refletir. E qualquer dúvida eu fico à disposição, sim, né? Nos canais de comunicação, no Instagram, no WhatsApp, mas podem me achar pelo Instagram, o @ é Poliana Derossi, né? E tem o do espaço também, que é o consultório, que é @trajetórias com 2 S no final. Então lá a gente fala dessas trajetórias da vida que geram alguns desconfortos, geram angústias, mas que a gente geralmente consegue superar. E se a gente está bem acompanhado, a gente consegue superar talvez com menos sofrimento. Ótimo. Os canais estão escritos na legenda aqui do nosso vídeo, inclusive com o link já fácil para clicar e acessar. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço, querido. Muito obrigada. Foi muito bom esse bate-papo e necessário. É importantíssimo para a gente falar sobre isso. Saúde no geral, inclusive a mental também, né? Até rimou, né? Até rimou, verdade. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. E você que nos assiste, muito obrigado novamente pela audiência de sempre. Deixa aqui no nosso comentário o seu ponto de vista sobre saúde mental, sobre o que nós conversamos aqui hoje, é importante para nós. Curta aqui o nosso vídeo, compartilhe com quem você acha que precisa conhecer um pouquinho sobre esse tema, entender um pouco sobre saúde mental e a campanha do Janeiro Branco, que está aí para nos fazer refletir o ano inteiro sobre saúde mental. Siga nossas redes sociais, Boletim Goiás em todas as redes sociais, o nosso canal Ponto de Vista no Instagram, Ponto de Vista _PDV, e a nossa parceira produtora @TC Multimídia. Um abraço aqui ao nosso produtor Lucimar Faria, muito obrigado pela produção de sempre. E para se manter bem informado de tudo que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo, boletimgoias.com.br. Não é a força, mas é a constância dos bons sentimentos que nos fazem fortes.
Frederic Net. Uma boa noite e até mais.